Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Eu vou repetir. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amo o Senhor, porque Ele ouve as minhas orações. Amo o Senhor, porque Ele ouviu as minhas súplicas. Amo o Senhor porque Ele se inclina quando eu começo a orar. Extraordinário isso, né? Eu queria convidá-los para orar. Dedicar um tempo de oração ao Senhor. Tá bom? Obrigado por esse dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos no Senhor que fez o dia. Nós nos sentimos seguros no Senhor que fez o dia. Sentimos a provisão do Senhor que fez o dia. E o Senhor fez todos os dias. E escreveu todos os dias. Escreveu e determinou, quando nenhum deles havia ainda. Isso é muito elevado para nós. Mas nós te glorificamos, porque sabemos quem é o Senhor. Obrigado porque o Senhor se inclina para ouvir oração. Obrigado porque o Senhor ama esse tempo de oração. Obrigado. Hoje, quando nós conversaremos sobre esse assunto, eu suplico ao Senhor que abençoe todo o povo. E abençoe, Senhor, o que vai acontecer aqui. Visite o pastor Vinícius, que está indo pregar a tua palavra, lá em Bragança. Seja com ele e com os irmãos que estão com ele. Abençoe, Senhor, o nosso ajuntamento, em nome de Jesus. Amém. Dá algumas notícias acerca do estado da Beth. Ela está muito bem, muito bem. E eu acredito que no próximo domingo ela poderá estar conosco. Ela vai tirar os últimos pontos, o médico achou mais seguro e prudente que ela tirasse um ponto sim, um ponto não, um ponto sim, um ponto não. Então, até terça-feira ela vai tirar os que não foram tirados e poderá estar conosco no domingo. Em ela retornando, nós queremos marcar um culto de ações de graças ao nosso Deus, em reconhecimento do seu favor e em gratidão aos irmãos, porque vocês se dobraram em oração em favor da saúde e da vida dela. Naquele dia, nós daremos um testemunho sobre o Deus que faz milagres, o Deus presente, o Deus que age e reage quando um povo o chama de Pai e mostra a ele as suas necessidades. Se Deus assim quiser, será no dia 7 de agosto, mas eu ainda vou confirmar com ela, mas provavelmente seja o dia 7 de agosto. Ela está bem. Ontem recebeu 2 irmãs, a mais nova e a mais idosa, que veio passar uns dias com ela. Está toda feliz, está muito bem. Ela não sente nenhum tipo de dor, nenhuma, nem na cirurgia, nem fora da cirurgia, nada. Baixou um pouco a imunidade, ela pegou essa herpes zoster, que dói um pouco os músculos das costas. Mas isso porque baixou a imunidade. Ela está bem, faz fisioterapia todos os dias e às vezes 3 vezes por dia. Está, graças a Deus, está muito bem. Então receba o nosso abraço e a nossa gratidão, tá bom? Está aqui nas minhas mãos um carinhoso convite do Ministério de Salvos e Singulares para no próximo sábado, às 19 horas, um encontro de amigos. Eu gosto dessa ideia de irmãos amigos. É bom, né? É bom. O nosso reino é o reino dos amigos. Há amigos mais chegados que irmãos. Somos irmãos. É lógico que somos irmãos. Porque temos em comum o Espírito, o Senhor, o Salvador, a fé. Né? Mas Ele nos fez amigos, né?
Eu não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Isso é gostoso. E olha só, sábado então o SS vai reunir aqui para falar sobre isso. O valor da amizade num tempo de aflição. O valor da amizade quando precisamos de oração. Vai ser joia. Vai ser joia. Só uma coisa, é para todo o povo, viu? Não é só para quem tem entre 30 e 50 anos e não está casado. Não, é para casado, é para solteiro. É para quem quer casar, é para quem está casado. É isso aí, tá bom? Não é uma panela fechada. É uma panela, mas não está fechada. Está aberta. É uma panela porque chama-se salvos e singulares. Então é uma panela, né? Mas não está fechada, recebe todo mundo. Então vocês estão convidados. E eu acabei de saber que eu tinha um compromisso que eu ia pregar num lugar e não vou mais. Então, estou livre e vou estar aqui. Tá bom? Que coisa boa. Irmãos, dia 15 e dia 16 de agosto, nós vamos receber um ônibus de irmãos queridos que estarão passando por aqui e indo para Guaratinguetá, chamado Grupo M. É um grupo de teatro e evangelismo através de artes cênicas. Nós já o recebemos aqui 2 vezes seguidas. E eles ofereceram para nós, mas houve uma confusão na minha cabeça que eu achei que era 15 e 16 de maio. E mesmo sendo 15 e 16 de maio, o pastor Ricardo recebeu com alegria. Vamos movimentar a igreja e a cidade para recebê-los. Tinha 2 semanas só. E eles receberam. Aí ficamos sabendo que é em agosto. Então, nós queremos fazer uma mobilização para dar apoio àqueles irmãos ali. O que nós chamamos de mobilização? O que você entender por ajuda. Física, financeira, com alimentos, eles vão precisar. Eles vão receber cerca de 35 pessoas para ficar 2 dias lá. 2 apresentações. Segunda-feira, dia 15, e terça-feira, dia 16. Tá bom? Então, eu cometi um erro e coloquei o Josué e o Alexandre no fogo, porque eu falei que eles seriam os responsáveis por aquela congregação quando é pinda. Aí, falando com o Alexandre, disse, pastor, mas podemos ser nós, porque a congregação de Guaratinguetá está em transição de direção. Disse, excelente! Até quando eu erro, eu acerto. Então o Josué e o Alexandre estão na responsabilidade de ouvir o que os irmãos querem fazer, tá bom? Para que possamos estar lá juntos naquela data. Desculpa, Josué, esse erro aí, colocar um peso sobre você e sobre o Alexandre. Irmãos, no próximo domingo, se Deus quiser, por ocasião das 10 horas da manhã, nós teremos aqui no templo uma Assembleia Geral extraordinária. Esta Assembleia, convocada há uns 40 dias atrás, ela vai ser rápida, ela tem um assunto único. Nós vamos abrir, explicar a razão, fechar. Entendeu? Nós temos um documento para ser assinado desde a nossa última Assembleia Geral Ordinária, e que ficou pendente este assunto. A congregação de Quatá solicitou a doação do terreno onde está a igreja para o nome deles lá. Esta congregação foi adquirida com dinheiro deles. Como na época eles não tinham CNPJ, então vem para cá. Mas eles estão regularizando tudo isso, documento, banco, e é necessário que nós façamos esta transferência para o nome deles lá. Então vai ser simples, rápido. Já conversamos com o Manuel Coutinho, com alguns irmãos para nos dar apoio. Tá certo? Então, dia 23, a gente vai abrir 10 horas. Tem aquele tempo normal para a segunda convocação. Começamos a segunda convocação. Por conta disso, os irmãos precisam estar aqui. Vão chegar lá, vão assinar o seu nome e colocar o seu RG. E a gente vem para fazer essa assembleia, tá bom? Muito, muito obrigado, muito obrigado. Queria chamar aqui o Amauri Santos. E junto com o Amauri Santos, eu quero que venha o pastor Daniel Garelha.
há uns 20 dias atrás, eu recebi uma ligação do Asas de Socorro, de Manaus. E a pessoa disse, o senhor conhece a Mauri? Assim, sim. Aqui nós temos até 2. Qual dos 2 você quer? Aí ele identificou, não, é porque a Mauri Santos, ele está conosco já há muito tempo e ele quer fazer um trabalho de evangelismo, um trabalho de impacto de evangelismo numas aldeias no Amazonas. Como o negócio é bem sério e bem delicado, nós vamos precisar da sua recomendação. E eu falei para eles, diante de Deus, Mauri, que Asas de Socorro é melhor quando ele está lá, por conta do que eu conheço acerca do Amauri e da sua visão acerca do trabalho que vai ser desenvolvido. E eu falei para ela, Asas de Socorro ganha quando ele chega e perde quando ele sai. Não é falando bem da minha ovelha, mas conhecendo como eu o conheço e o trabalho que ele faz. Queria que o pastor Daniel orasse. Viaja terça-feira? Vai terça-feira e vai passar esse período lá. E eu queria que o pastor Daniel orasse, confirmando esse trabalho lá. E que vidas sejam impactadas, não só pela palavra, mas pelo testemunho do irmão Amauri. Tá ligado? Alô? Boa noite, igreja. Então eu vou participar de um projeto de socorro. Todo ano é realizado esse projeto, no mês de julho. Se nos próximos projetos alguém da igreja tiver interesse de participar, são inscrições que são feitas, vai em torno de 30 pessoas, vem do Brasil inteiro. Então, este ano está indo muita gente do estado do Rio, aqui de São Paulo, vai de Goiás, né? Então, Paraná. Então, a gente se reúne em Manaus, as inscrições são aleatórias, médicos, dentistas, evangelista infantil, adolescente. E eu vou na parte como que se diz assim, vou auxiliar na logística e também, quando dá a folga, eu saio no evangelismo também, né? É parte de manutenção de equipamentos, a coisa, a gente faz tudo lá. Então, esse já, acho que todo ano, 2019 foi o último ano, começou a pandemia, parou esse ano, voltou, daí eles falaram, irmão, você vai vir ou não? Lá tem uma, de 30 pessoas, 25 são mulheres. Então, falou, irmão, temos 5 homens na equipe, você vai agregar mais um. Né? Então, eu faço aqui um desafio aos homens, né, que participar também desses projetos, né? Não tem nada de... Alguns já participaram aqui, às vezes a gente dorme em rede, dorme no barco, mas não é nada que vem o cansaço nosso. Tudo é para a glória do Senhor. E, pastor, eu estou indo para uma comunidade, não é uma aldeia, né? É a comunidade ribeirinha, São José do Araras, que fica no município de Capiranga. A igreja esteve próximo lá por 3 vezes. Alguns aqui foram, Samaúma. Então, eu aproveito essa viagem também para, às vezes, na volta assim, eles me desembarcam lá em Samaúma, lá em Campinas, né, que chama, e eu fico lá, às vezes, uns 3 dias lá para visitar e conhecer lá o trabalho que nós começamos a fazer lá, e hoje está completamente diferente aquela comunidade, né? Lembro de muitos que tiveram lá. Como que está o Sullivan, né? Conceição, como que está... todos, né, dentistas, médica, né? Então, é uma grande satisfação a gente participar desse trabalho. Vamos orar. Obrigado. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta igreja, pelos irmãos que colaboram com as missões, e pelo Amauri nós entregamos nas tuas mãos. Pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja direcionando o nosso irmão, guardando, livrando de todos os perigos, todos os males, livrando, ó Senhor, a cada dia, e que ele chegue lá, nesse lugar onde vai fazer esta missão, onde está comissionado para isso,
e que os teus anjos acampem ao redor. E ajude, Senhor. Muito obrigado por esta igreja, pelos irmãos que colaboram, porque assim nós estamos, Senhor, estendendo as nossas tendas e alcançando almas para o reino do Senhor. Muito obrigado. Abençoa a Mauri grandemente, Senhor, que ele tenha todo o prazer, alegria neste mundo e que no vindouro, Senhor, tenha as compensações do reino eterno. Ó Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Deus abençoe a Mauri e guarde a sua família na sua ausência. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Damos as nossas boas-vindas aos nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Em especial a um que estava ausente 3 meses da nossa comunhão. Seja bem-vindo, Alan Caster. Fez falta. Estava em trabalho e sentimos a ausência dele. Hoje pela manhã eu orei por ele, pela viagem que aconteceria no dia 21, 22. A minha surpresa, quando eu hoje pela manhã encontrei com ele aqui no escritório, eu disse, ué, oração eficiente, oração rápida. Lucas, vamos nos colocar em pé? Veja que texto interessante. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, porém, por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Apenas até aqui. Vamos cantar louvores ao Senhor, aproveitando que estamos em pé. E nós vamos começar as programações de aniversário aqui
exatamente às 6h30 da manhã. Olha aí o convite, ó. 6h30 da manhã. E o pastor Carlito Paz será o preletor. E depois é um culto rápido. Teremos um cafezinho, um pão de queijo quentinho, e chocolate para quem gosta de chocolate, e leite para quem é de leite, café para quem é de café. Aí depois a gente vai para hastear a bandeira, tá? É um carinhoso convite que eu faço aos irmãos. Vai virar gente de muitas outras denominações, de uma só igreja, mas muitas denominações. Vão se juntar aqui para agradecer a Deus os 255 anos desta cidade. E vocês estão convidados. Obrigado, meninas. A gente vai começar esse momento cantando que o nosso Senhor é eterno. Em Isaías 40, nos versículos 28 e 29, diz: será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Então, que a gente cante que o nosso eterno Deus renova as nossas forças. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, ó Deus. Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, ó Deus. Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. No Salmo 19:1
diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Que a gente possa estar louvando a nossa Deus. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, aleluia, aleluia, do sol dourado a refulgir, do lua em prata E assim como a criação louva,
No Salmo 146 fala: Aleluia, louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E que a gente possa estar cantando e louvando ao Senhor assim como a natureza. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós, o Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui finda. Ó Santo Espírito, teu reino eu quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer.
Obrigado, irmãos. Podem sentar. Por gentileza, abra sua Bíblia em Atos capítulo 3. Dá uma folga de mandamentos. Os dois últimos bateram demais na gente. Não nos deixou ficar em pé. Então, para dar uma folga para a gente, tem umas 2 semanas que eu pensei em trazer esse texto aqui para vocês, para estimulá-los à oração e também para descansar dos mandamentos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Senhor, obrigado pela liberdade que temos de a portas abertas neste lugar cultuar o Senhor. Abençoe agora, Deus, a Tua palavra, a nossa mente, coração e também a nossa vontade. Nós estamos aqui para ouvir o Senhor. Pedimos que esta mesma graça seja extensiva ao Teu povo lá em Bragança, onde o pastor Vinícius está levando a Tua palavra. Abençoe-os lá e abençoe a nós aqui. Abençoe os irmãos que estão em casa e que cultuam o Senhor pela internet. Seja com eles, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 2020, fiz uma viagem com o pastor Jonas e a sua esposa. Eu, Beth e eles dois. Eles me deram de presente um dia lá. Pagaram as nossas despesas no hotel e nós fomos. No dia seguinte fomos a Campos. Estávamos lá no Capivari, se eu não me engano é essa, Praça do Capivari. Aí 2 rapazes chegaram para a gente assim: posso orar por vocês? Aquilo me causou espanto e até estranheza. E eu me interessei muito mais por eles do que pela oração que eles queriam fazer. E eu... Quem são vocês? De onde vocês vêm? E por que vocês querem orar por mim? Aí fui perguntando. Aí, por fim, eu descobri que eles estavam usando esse argumento para vender livros. Posso orar? Pode. Aí você ora e já vai quebrantando o seu coração em oração. Depois ele vende o livro. Eu acabei orando por eles dois, em vez de eles orarem por mim. E o Jonas bondosamente comprou 2 livros. Um por mim e um por ele. Ficou com os 2. Eu vi essa prática, se eu posso chamar assim, aqui na Rua 7,
Um dia que eu estava indo para o hospital, saindo daqui para lá, eu vi duas mocinhas arrumadinhas, abordando uma senhora, dizendo a mesma coisa. Eu posso orar pela senhora? E a senhora lá aceitou a oração, e lá na praça, no meio do movimento, ele estava orando. Logo na frente, outros dois, abordando um casal de jovens com a mesma expressão. Nós podemos orar por vocês? Há 3, 4 semanas atrás, eu sou ruim de data, o nosso presidente, pastor Luiz César, esteve aqui e pregou sobre esse tema. Eu posso orar por você? Esta ideia de alguém querendo orar por mim, precisa ser observado quem vai fazer isso. E vai fazer em nome de quem? E qual é o propósito? Porque senão eu vou me expor ao ridículo de ser instrumento para negociata de outros. Eu não tinha esse discernimento lá na praça. Estranhei que um rapaz que não me conhecesse se aproximasse para orar por mim. Eu gosto de oração, eu amo esse tempo de oração. Mas eu preciso conhecer quem vai orar, quem vai pôr a mão na minha cabeça para orar, não é qualquer um que vai fazer isso. Então tem que ter critérios acerca de fé, acerca de propósito, conhecer o propósito de tudo isso. Afinal de contas, a ideia é boa. Qual é o valor que você dá para a oração? Você, pessoalmente, responda para você. Que significado tem a oração para você? Quando alguém diz, eu quero orar com você, ou quero orar por você. Se é alguém que você conhece, isso é muito bem-vindo. Isso é muito bom. Ora sim, né? Oração nunca é demais. Não use esse termo em hipótese alguma. Nunca. Não, ora sim, oração não quer... Isso quer dizer que você não valoriza a oração nenhuma, e quem não valoriza a oração não valoriza o Deus a que se faz oração. Oração não é mero acaso, irmãos. É coisa séria. A minha casa será chamada casa de oração. O Senhor poderia dar a essa casa qualquer outro nome. Casa de milagres. Irmãos, eu acredito tanto em milagres, você não tem ideia. Eu oro por isso. Eu espero que isso aconteça. E eu me ponho debaixo das mãos do Senhor para que Ele abençoe. Podia ser casa de milagre. Podia ser casa de pregação, casa da Bíblia. Podia ser casa de comunhão, mas o Senhor Jesus chamou essa casa de oração. Para todas as gerações. Ali está, esta casa de oração, do ladinho ali da Ana Maria, na parede. Isso aqui é uma casa de oração. Na casa de oração tem uma sala de oração. Não sei quantos de vocês já entraram na sala de oração que está na casa de oração. A nossa irmã Hermínia, 4 semanas antes dela ir para Jesus, para a casa do Pai, ela disse, pastor, eu entrei na sala de oração. Eu nunca tinha entrado lá. E como foi bom, eu e o meu marido entramos lá e oramos. Agora, toda vez que eu for passar na porta da igreja, eu vou entrar para orar na sala de oração. Eu achei tão jóia aquilo, mas ela não precisou mais. Não precisou, ela está na casa do Pai. Por que o nosso povo não é um povo que gosta de orar? Ou pelo menos se gosta de orar, não se apresenta na hora da oração, na casa da oração, ou na sala da oração. Eu acredito que os nossos conceitos acerca de oração precisam ser revistos. Se nós tivéssemos que pagar para orar, nós pagaríamos. Eu acredito que se tivéssemos que pagar, aí tinha que ter 2 preços. Um preço pela oração propriamente dita e outro preço pela oração respondida. Tem certeza que tem resposta? Porque se tem resposta, então eu pago. Mas orar por orar, nós somos assim. Nós não temos o prazer de orar por orar. É como se a oração ela tivesse um objetivo único. Apresentar àquele a quem eu oro uma relação de necessidades, que nem sempre são necessidades. Pedis e não recebeis porque pedis mal.
a gente não sabe muito bem pedir. Senhor, ensina-nos a orar como os discípulos de João aprenderam com João. Aí ele ensinou a orar. Eu não sei quantos de vocês ensaiaram em casa uma oração, vai que o pastor chama. Vamos fazer um teste? Eu me lembro de alguém ter me dito, pastor, não caia na besteira de me chamar. Porque se o senhor chamar, eu até levanto. Mas é para ir para casa. Já ouvi isso lá no Rio de Janeiro. Já ouvi. Não me chame para frente. Não me chame para orar. Eu oro caladinho, oro do meu jeito. Aí eu não entendi muito bem o que é orar do seu jeito. Esse texto fala que Pedro e João subiam para um lugar de oração. Aqui no texto havia um local próprio para oração. Todo o Antigo Testamento tinha um lugar. Aquele lugar é apropriado, é adequado, é exclusivo para a oração. A sala de oração é um lugar para oração. A casa da oração é um lugar também para oração. Embora nós oremos pouco, mas a minha casa será chamada casa de oração. Havia um lugar próprio em que o povo saía de um lugar A para um lugar B com um propósito exclusivo de orar. E isso é bom, isso faz bem. Aonde você vai? Vou para o lugar da oração. É bom isso. Mas o véu se rasgou de alto a baixo e agora todo lugar pode ser lugar de oração. E acaba não sendo lugar nenhum de oração. Porque nós perdemos o hábito de dedicar um lugar para a oração. Nós perdemos o jeito ou o prazer de orar. E as reuniões de oração, elas são tão diminutas. Nós somos, como dizem, 508 membros. As nossas vigílias de oração têm 20% disso. Que coisa boa, 20% disso. Mas o presbítero Samuel Alves Pereira, que é responsável pela vigília ou a montagem dos horários, ele teve dificuldade de encontrar famílias para determinados horários. Não de madrugada, que madrugada foi até fácil, mas alguns horários durante o dia. Algumas famílias não tinham tempo ou estavam trabalhando, é compreensível. Mas uma igreja com 500 membros, ela não deveria ter dificuldade de encontrar horário ou famílias para se ajustar a isso. Aqui havia um local próprio. Quando Salomão construiu o templo, por gentileza, abra a sua Bíblia em Crônicas, 2 Crônicas 6. Veja que interessante. Ele faz questão de repetir em vários lugares. 2 Crônicas 6, versículo 19. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica. Ó Senhor, meu Deus, quando ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Versículo de número 20. Para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual dissestes que o teu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo faz neste lugar. Ouve, pois, a súplica de teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Versículo 24. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter e confessar o teu nome e orar e suplicar diante de ti nesta casa. Versículo 26. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por ter pecado contra ti o teu povo e orar a ele neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido. Versículo 28.
quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e lavra, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou qualquer do teu povo Israel fizer, reconhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, estendendo as mãos para o rumo desta casa. Então havia claramente um lugar de oração, em que o povo saía do plano A para o plano B apenas para orar. Hoje não é assim. Hoje nós podemos orar em qualquer lugar, na praça, podemos orar na cozinha, podemos orar no toalete, qualquer lugar eu posso fazer, porque nós entendemos que o véu se rasgou e nós somos sacerdotes. Eu não preciso de alguém para orar. É bom ter alguém para orar, que eu chamo de amigo, de irmão, mas eu posso fazer isso sozinho. Eu tenho acesso livre por meio de Jesus. É bom ter um lugar para orar. É bom. É bom criar o hábito de um lugar para orar. Onde que você gosta de orar ou tem facilidade para orar? Quando trabalhava no banco e as coisas ficavam difíceis, eu pedia licença e ia lá para o toalete. Ninguém sabia o que eu fazia no toalete. Fechava lá, me ajoelhava. Não é um ambiente muito agradável, mas era o único que eu tinha. E quantas vezes eu fiz isso ali? Só o Senhor sabe. Nunca falei para ninguém. Hoje eu tirei um tempo. Não. Era o quarto secreto, era a porta fechada, era o tempo de oração em que eu rasgava o coração. O Senhor não está aguentando isso. Senhor, a pressão aqui é grande, me socorre, me ajuda. Por meio de Jesus eu clamo isso ao Senhor. Havia um lugar para a oração. Qualquer lugar pode ser lugar para a oração. O grande problema de você não ter um lugar é que nenhum lugar acaba não servindo. Abra a sua Bíblia agora em Atos 16. Atos 16. Versículo 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres para que ali tinham concorrido. Versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. O lugar de oração, Novo Testamento. Mas havia um lugar de oração. Pareceu bom aqui um lugar para oração. Não era igreja, era a margem de um rio. Ali que uma certa mulher chamada Lídia conheceu Jesus. Lugar de oração. Qual é o seu lugar de oração? O quarto. Você está dirigindo o carro, você tem o hábito de orar? Você consegue fazer uma caminhada, uma corrida e se desligar de tudo que está ao redor, apenas para se ligar no Senhor enquanto corre, faz o seu exercício e ora ao Senhor? Faz isso? É bom que isso aconteça e é bom que você faça isso. Está dirigindo o carro daqui para São Paulo? Vai orando, Não é vai fechar o olho. Não, você não é doido. Estava no Pará, tempo de seminarista, e tinha um irmão lá que ia para a igreja de bicicleta. Lá não tinha carro, né? De bicicleta. E um dia desse, estimulado pela oração, ele resolveu fazer isso. Só que ele fechou o olho e achou uma seringueira lá. Se esborrachou e chegou todo quebrado. Satanás tentou me atrapalhar. Satanás não. Satanás não, foi sua imprudência. Andando de bicicleta, você quer fechar o olho? Ora com o olho aberto. Orar com o olho fechado é uma coisa de 100 e poucos anos para cá. Não sei se você sabe disso. 100 anos para cá. Quando você vai para a praia, aquele marzão maravilhoso, fazendo barulho, você fecha os olhos e fala, Senhor, obrigado por essa beleza toda. Não, abre o olho. Senhor, muito obrigado por essa beleza que eu vejo. A lua esses dias, magnífica no céu. Senhor, muito obrigado por aquela lua. Olha e agradece. Você está vendo? Você vai ter mais estímulo para dizer, Senhor, que coisa maravilhosa. Esta ideia, qualquer lugar. Mas o texto também fala de um tempo de oração. Que ali, naquele caso,
Era às 15 horas. 2 homens, 3 da tarde, para orar. Geralmente quem ora nesse horário? Pergunta para a Wanda, para a Sidneia. As irmãs fazem isso toda quarta-feira. Agora não, porque está em recesso. Mas 15 horas, não vem nenhum homem a não ser o pregador. Geralmente o Vinícius ou eu. Mas elas estão dedicadas a esse tempo. 1 hora de oração. Não sei se você já teve essa experiência de orar 1 hora. Fiz isso em Brasília. Irmão, vamos orar 1 hora. Não havia o hábito. Começamos com 5 minutos. Uma semana depois, 10 minutos. Semana seguinte, 20 minutos. Depois, 40 minutos. E por fim, 1 hora. Você vai disciplinando. Mas é capaz que você começar, nos 2 primeiros minutos, você olha 2 vezes no relógio. Gente, 2 minutos, eu achei que estava quase chegando a hora. Porque não estamos acostumados a isso. Aí falta assunto para a oração. Aí você começa a repetir. Consegue imaginar o Deus Todo-Poderoso ouvindo? Você já falou sobre isso? Já, 3 vezes. Falta novidade, porque nós não estamos acostumados. Aquela turma lá separou um lugar para a oração, mesmo sabendo que qualquer lugar poderia ser de oração. Pareceu-nos bem esse lugar para a oração, falou Paulo. Indo para o lugar da oração, apareceu uma mulher possessa. Havia o lugar, havia o tempo. Nós temos esta necessidade de usar um lugar e um tempo para a oração. Crie um espaço que seja só seu. E que o seu filho saiba que naquele momento você não pode ser interrompido por celular, nem por vizinho, nem por ninguém, porque aquele tempo é o teu tempo de oração. Alguém chega lá na casa do presbítero Josué, o seu pai, Davi, o meu pai, está em oração. Alguém viu o João Bosco? Ele está em oração. Isso é bom para que os filhos ouçam. A nossa alma sente prazer nisso. O tempo de oração, o lugar de oração. Havia um povo que fazia isso. Tire um tempo de oração. Tire. Que não seja 1 hora. Que seja 10 minutos, mas que seja um tempo exclusivo para você separar só para aquilo, não dividir com outra atividade qualquer. Porque a oração não é uma atividade qualquer, para quando você não tem o que fazer. Alguém ligou para mim e disse, já que o senhor não está fazendo nada, só está orando, vem aqui fazer uma visita. Eu fui. Não fui gostando, não. Não por não ter ido, mas pelo valor que a pessoa dá à oração. Não há valor nenhum. Já que você não está fazendo nada? Como não está fazendo nada? Claro que está. A vida nossa e as vitórias são margeadas pelo tempo que nós dedicamos à oração. O versículo 3 fala do povo da oração. Caio Fábio escreveu um livro há muitos anos chamado A Geração que Desaprendeu de Orar. Ele diz que nós desaprendemos ou não apreciamos o tempo de oração. Para a gente é só um tempo para você reclamar, fazer pedido e fecha. Mas não é, gente. Oração é um tempo de comunhão. É um tempo de estar junto. Pense todas as vezes que o seu filho chegar para você para fazer um pedido. Pense. Gabriela, sempre que chega para a mãe dela, é para fazer um pedido. Mãe, você me empresta 10 reais? A mãe empresta. Daqui a pouco, mãe, você me empresta 50 reais? Mãe, eu posso usar o seu sapato? Mãe, eu posso usar aquela roupa sua? Daqui a pouco a mãe, sim, filha, o que você quer? Qual que é o pedido? Não pode ser assim. É um tempo de comunhão, é um tempo de estar junto,
de compartilhar afinidades, de conversar, de contar suas lutas, de abrir o coração, de baixar a guarda, de dizer, Senhor, está doendo, não estou aguentando, e o Senhor sabe das minhas lutas, vem ao meu encontro. Nós somos o povo da oração. A Bíblia fala de muita gente que foi marcada como gente que orava. Ana, por exemplo, a sua oração moveu o coração de Deus e confundiu o seu pastor. Salomão alegrou o coração de Deus com a sua oração. Deus ficou alegre com a oração de Salomão. Já pensou? Eu gostei dessa oração. Vindo do próprio Deus. Deus ama a oração. E quando você ora, Ele se inclina para ouvir o Todo-Poderoso, o Criador dos mares, se inclinar para ouvir uma oração. É verdade. Davi foi um dos homens mais humildes que eu conheci na Bíblia. Em toda questão, até nas mais simples, ele ia buscar a direção de Deus. Senhor, é para ir ou para não ir? Senhor, já que eu vou, é por aqui ou por aqui? E Deus dizia sempre para ele, por aqui, por ali, por aqui. Homem vitorioso. Ao final da sua história, Salomão, o seu filho, escreve o único salmo que Salomão escreveu e diz assim, aqui findam-se as orações de Davi. Geralmente a gente não atribui a Davi um homem de oração. É um homem de oração, de dependência de Deus. Daniel é outro homem de oração que pagou um elevado preço por esse momento. Jesus, homem de oração. Paulo, homem de oração. E você? Silvana, mulher de oração. Larissa, mulher de oração. Já pensou? Felipe Kawashima, homem de oração. Aí o Senhor se encurva para ouvir. Amo o Senhor porque Ele ouve as minhas orações e a minha súplica. Davi escreveu isso. Eu vou por isso invocá-lo enquanto eu viver. Mateus capítulo 6 fala de 3 grupos que oram. Até quem não ama a Deus ora. Quem não conhece a Deus ora. Gentil ora, publicano ora. O texto que foi lido fala que no tempo da oração, no lugar da oração, entrou um publicano para orar. E ele orou do seu jeito. O outro que orou antes dele, orou de si para si. Esse primeiro caso aqui desse fariseu, 2 subiram para o templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si dessa forma. Oh Deus, te dou graças. Ele não está preocupado se Deus vai ouvir. O que ele quer é que os outros ouçam que ele está orando e que o reconheçam como um homem de oração. Ele não quer o retorno do Pai, ele quer o retorno dos homens. Aí então ele orava assim. E se vangloriava na oração pelo que ele fazia e pelo que ele não fazia. O outro, reconhecendo quem era a si mesmo, nem levantava os olhos, mas batia no peito e dizia, faz propiciação. Vem até mim, eu sou pecador, eu sei quem eu sou. Eu sou pior do que o meu colega aqui, o meu irmão falou. Porque ele falou do que ele vê. Ele não falou do que ele não vê. A vida cristã é um chamado para a oração, de dependência, de humildade. O texto aqui fala de gente que ora. Tem gente do comércio, tem gente do futebol, tem gente de tudo quanto é outro, mas nós somos a gente da oração, o povo da oração, a minha casa. E quando tiverem 2 ou 3, eu estou junto. Mas esse texto aqui fala também do preço da oração. Daniel, a saber que o rei havia decretado que por 1 mês ninguém orasse. Por 1 mês ninguém orasse. Quem orasse naquele mês teria a sentença de morte. Ia dormir com os leões. Daniel soube disso. Foi um decreto. Decreto do governo. Por 1 mês, só 1 mês, ninguém vai orar. O rei achou que 1 mês era suficiente.
se fosse um dia só. Por um dia, por 24 horas ninguém ora. Daniel iria. Não mudou nada. Daniel poderia pelo menos fechar a janela, ninguém ia ver. Mas ele tinha o hábito, naquele lugar, orar voltado para Jerusalém. Fazia sempre naquela hora. Aí o pessoal pegou lá os seus celulares, todo mundo lá. Vai lá, ele vai vir, ele vai chegar. Quando ele chegou, o povo fotografou e levou para o rei. Mas você não fez um decreto, rei? Fez? Pois é, ó. Daniel, o seu funcionário fez pouco caso. Ele está orando. O rei tentou, disse, não pode voltar atrás, não. A palavra dos medos não volta atrás. Dos persas não volta atrás. Leão com eles. Aí ele foi para lá. Consegue imaginar a cena? Foi para lá. Tranquilo. Mas ele tinha o seu lugar da oração e pagou o preço. Tivemos alguns decretos no ano passado, né? E se o governo decretasse que a gente não ia mais orar por uma semana? Tem gente que já faz isso sem decreto, né? Tem gente que para orar só por decreto. Eu não falo aquela oraçãozinha que você aperta o botão e já sai. Dá graça aí. Você, o botão de cá e você... Muito obrigado pelo alimento. Amém. Para dormir, é o outro botão. Aí você aperta o outro botão. Senhor, muito obrigado por esse dia. Amém. Tudo decorado. Como é que fica o Senhor ouvindo isso? Entendem? Qual é o preço da oração? Se a gente tivesse que pagar para orar, quanto estaria disposto a desembolsar? Porque Pedro e João pagaram caro pelo que fizeram ali. Foram chamados lá. Continue a leitura, você vai ver o preço que eles pagaram. Oração é algo caríssimo, irmãos. Não é algo para desocupados, não. É por isso que eu quero recomendar você a separar um tempo na sua agenda, exclusivamente, seja o seu quarto, a sua despensa, a sua sala, um lugar em que você não seja perturbado por celular, por ninguém, um canto para a oração, um tempo para a oração. Não é para apresentar, senhor, é o seguinte, aqui tem 18 pedidos, vamos lá, primeiro pedido, a prioridade, hein? Segundo pedido, não! Para conversar, para perguntar, para contar como é que você está, como é que está o seu coração, essa ideia. Daniel pagou esse preço. Aqui no texto, João e Pedro revelaram que a oração evidencia algo mais caro do que prata e ouro. Eu não tenho nem prata nem ouro, eu não tenho. Aquele homem era muito inteligente, porque estava na principal porta da igreja, pedindo aos que entravam, aqueles que queriam um favor de Deus lá dentro, aos que queriam fazer algum pedido muito sério no lugar da oração, e que não queriam desagradar ninguém, para não sentir-se em débito diante de Deus quando fossem orar. Aí pedia para os que entravam, vendo que Pedro e João entraram, opa, 2. E pediram, imploraram por uma esmola. Aí Pedro se antecipou e disse, nós não temos o que você pede, nós temos o que você precisa. Porque o povo da oração tem discernimento. O povo da oração vê os coxos. O povo da oração dedica-se também a gente. Ele disse, olha, nós temos um nome que é mais precioso do que a prata ou o ouro. Em nome de Jesus, anda. E não ficou só na palavra. Estendeu pela mão direita e colocou o homem em pé. O homem se ajeitou em cima dos joelhos e dos artelhos. Ficou em pé. E pulou. Consegue imaginar a cena? Lá em Jerusalém, no templo. E ele entrou saltando e louvando a Deus. E o povo que estava lá dentro viu e testificou e glorificou a Deus. O resultado daquela oração foi cura, uma mistura de oração e ação. Pedro falou e agiu.
Não ficou apenas na contemplação, na reflexão. Não, ele agiu. Ele pegou o homem pela mão e o colocou em pé. E o homem então entrou e glorificou a Deus com aquilo que havia acontecido. Você ora pela oração ou você ora pela resposta provável para a oração? Se você soubesse que não teria sim na oração, você oraria? Paulo orou. Além de Paulo, quem mais orou, sabendo que a resposta era não? Jesus orou. Pai, se for possível, passa de mim. Ele sabia que não era. Claro que ele sabia. Afasta de mim esse espinho. Ele disse, não vou afastar. Esse espinho é para controlar você e evitar a soberba. Ele fala isso, né? Então nós não oramos pela resposta positiva. Nós oramos pela comunhão, por estar junto. É lógico que a resposta será excelente. Mas nem toda a nossa oração pode desembocar em lista de pedidos. Abra o seu coração para Deus, conte os seus sentimentos. Fale para Ele, fale. Não precisa só pedir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos... É isso aí. Aí vem os pedidos. Pede por pão. Não me deixe cair em tentação. Pedidos. O resultado da oração foi fabuloso. Nós oramos não apenas pela resposta sim, mas a oração traz como resultado santificação, crescimento, conhecimento, intimidade no texto que cura. Bênção. Esses dias eu vi num carro, ora que melhora. Já viram isso? Num decalque de carro, ora que melhora. E quem não ora e melhora? Você vai fazer o quê? Ou só melhora quem ora? Não. A oração não é um amuleto, irmãos, para melhorar. Não. A oração não é um talismã. Ah, é porque eu não orei hoje e bati o carro. Ah, eu não orei hoje e veio essa luta. Não, irmãos. A oração não é um amuleto. Se for assim, você faz uma relação enorme de oração, escreve lá, todas elas, traz para Deus. O Senhor está aqui, ó. Vai respondendo aí que eu vou dormir. É como aquelas mãozinhas que a gente põe lá. Está lá o irmão lá, pede oração. Aí você põe a mãozinha. Vai orar! Vai orar! Põe a mãozinha. Eu não sei o que significa isso. Quer dizer que eu fui orar, ou que eu vou orar, ou que eu me comprometo a orar. Eu prefiro orar. Prefiro orar. Mas é uma coisa minha. Minha. Vou lá e oro. Aniversário do Emerson. Eu ligo para ele e oro. Eu vou colocar a oração no grupo todo. Puxa, como o homem ora. Ora, gente. Aí, por fim, o efeito da oração no versículo número 8. A glória do Senhor. Quem tem o nome de Jesus, ora. E quem ora é porque tem o nome de Jesus. Uma coisa está ligada à outra. Eu queria fazer algumas aplicações para a gente, tá bom? Primeiro, nós temos vários momentos durante a semana para orar. Vários. Cria o seu. Aqui na igreja tem 3, 4. Quarta-feira tem um grupo que ora 15 horas. Tem 2 grupos que oram às 19h30. Um sob a liderança do pastor Daniel, que por conta da saúde, o pastor Expedito está cuidando disso. O outro é coordenado pelo presbítero Samuel pela internet. Recebe o site e você ora. Gente que vem de Minas Gerais para orar. Gente de longe, pode orar, porque a internet facilita isso. Há um grupo que ora aqui, todo domingo, pelo culto. Estão lá, a gente nem vê. Estão lá orando. Irmãs. Quinta-feira havia um grupo que orava, não sei como é que está. Quinta às 21 horas. Se reunia para orar. Fazia o ensaio e fazia o tempo de oração. O templo está aberto para qualquer época, qualquer dia. Liga aqui, fala com a Gabi. Gabi, estou indo para orar.
Ela vai abrir o tempo, você ora ali, ora aqui, em qualquer lugar. Se você quer um lugar tranquilo para orar, aqui tem. Crie a disposição, tire um tempo para orar. Quem ora, vê os coxos. Quem ora, tem um nome em evidência, acima do ouro, acima da prata. Tire um tempo para orar com amigos, tire um tempo para orar sozinho, mas tire um tempo. E não fique só nas palavras, vá para a ação. Ajude as pessoas, ajude os coxos, isso é oração. Ela não é só na boca, ela desemboca nos nossos braços, mãos, pés, nosso bolso. A oração me leva a isso, causa generosidade. Curve sua cabeça, por gentileza. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele rasgou, quando ele morreu, rasgou o véu de alto a baixo e nos fez sacerdotes. Qualquer lugar, qualquer tempo, sob qualquer circunstância. Posso orar na prisão, como Paulo orou, no versículo 25 de Lucas 16. Posso orar no monte, como Jesus tinha o hábito de orar. Posso orar no templo, como Pedro e João. Posso orar em casa. Mas eu fui chamado para orar. Separe um tempo para isso, exclusivo. E converse com o Senhor. Há tanta coisa, irmãos, para dividir com o Senhor. Há tanta coisa. A Sônia, toda quarta-feira, apresenta para a gente os seus pedidos. Semana passada foram 32. Eu sei porque eu fiquei responsável pelo 31º e 32º, por isso que eu sei. 32 motivos de oração para 1 hora. Faça isso. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, porque nós somos o povo da oração, estamos na casa da oração, e o Senhor nos estimulou a orar. Não queremos fazer da oração um amuleto, queremos fazer da oração um tempo de comunhão com o Senhor e com o teu povo. Sabemos que o Senhor ouve orações. O Senhor é um Deus que tem ouvidos e ouve. O Senhor é um Deus que tem boca e fala. O Senhor reage à oração. Eu sou testemunha disso. E eu quero, ó Deus, junto com os meus irmãos, por meio de Jesus, nos aproximar do Senhor e orar. Estimula o nosso coração. Queremos fazer isso. Hoje, e a partir de hoje, e sempre. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Vamos cantar um cântico. 488. A professora Sônia vai nos ajudar com o piano. Vamos colocar em pé. Oração é relacionamento. De gente que se interessa um pelo outro. De um povo que ama. Bendita hora de oração que acalma o aflito coração, que leva ao trono de Jesus os rogos para auxílio e luz. Tempos de cuidado e dor, refúgio tenho em meu Senhor, vencendo ardil e
de comunhão. Desejo enquanto aqui me achar, com fé constante, humilde orar. Enfim, no resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, me lembrarei com gratidão das horas suaves de oração. Me lembrarei com gratidão das horas suaves de oração. Enfim, no resplendor de Deus, eu vou me lembrar das horas suaves de oração. Deus ouve e reage à oração. Milagres acontecem quando os joelhos se dobram. Deus ouve a oração. Lá no céu, nós vamos ficar sabendo de quantas bênçãos. Quantas vezes nossos filhos foram protegidos, porque mães estavam em oração. Lá no céu. Nós vamos ficar sabendo disso. Quero convidar o presbítero Alan Caster que vem aqui. Pedir a Deus que continue sendo Deus. E nós continuemos sendo seu povo. O povo que ora. E que a gente tire realmente essa semana um tempo para orar. Não para pedir, mas para orar. Comunhão, relacionamento com Deus. Por favor, meu irmão. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por ter nos acolhido aqui nessa casa de oração. Que o Senhor tão bondosamente preparou para que tivéssemos comunhão, que louvássemos o teu santo nome, que orássemos a ti, Senhor. Ó Senhor, e pela sua grata misericórdia, clamamos ao Senhor nesse momento, que o Senhor tenha misericórdia de nós e estabeleça, Senhor, um momento de oração para que possamos ter comunhão contigo e que essa igreja, Senhor, o teu povo, que se chama pelo seu nome, Senhor, por meio das suas atitudes, por meio de nosso viver, o seu nome possa ser honrado e possa ser glorificado em meio a esse mundo tenebroso. Somos gratos ao Senhor, que com um amor incompreensível se revelou para cada um de nós e tem cuidado de nós. Que nós possamos, Senhor, termos mais momento de oração diante de Ti. Termos mais comunhão contigo, porque é agradável, Senhor, sentir a sua presença. E o Senhor se agrada com a nossa presença. É nesse sentido que oramos e agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor, nosso Deus, te abençoe e abençoe a tua casa. O Senhor abençoe a tua vida e a tua saúde. Torne os teus planos abençoados e abençoadores. O Senhor abençoe toda a obra de tuas mãos e abençoe o lugar em que você põe o pé. O Senhor abençoe os teus relacionamentos e oriente em tudo que você vai fazer. O Senhor te guarde do mal e te proteja e seja contigo e através de você ele se torne conhecido. O Senhor te fortaleça na fé e coloque no teu coração um desejo de estar com ele. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as misericórdias tão ternas de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Obrigado.
grande e graciosamente.